Olá, muito bom dia. Hoje é dia 9 de setembro de 2022, 24 dias para a eleição mais importante do planeta. E para isso, para discutir muitas notícias importantes sobre essa eleição, eu já quero trazer aqui na bancada meu amigo Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, que estão interagindo aqui no chat. Ontem eu não pude participar, então deixo aqui meus parabéns a todos aqueles que se manifestaram no dia 7 de setembro. Bom dia. Bom dia também para minha amiga Liliane Ventura. Bom dia, Liliane. Bom dia, bom dia, bom dia. Começo cantando com o coração cheio de energia, sabe por quê? Porque somos patriotas e esse é o Jornal da Manhã que só traz boas notícias, que vai te deixar mais animado ainda para lutar pelo Brasil. Beijo, Alan, beijo, Gustavo, beijo, Canuto, e beijo a você que está nos assistindo aí. Curta, compartilhe e comente. Bom, vamos ver se o Canuto já penteou o cabelo, que daqui eu estou vendo ele pentear o cabelo nos bastidores. E aí, Canuto? Bom dia, já penteou o cabelo aí? Não, eu pensei também, eu sei que tá com a paletó fora da gola aí, ó. Eu vi que você tava penteando o cabelo. E você não ajeitou a gola aí, tá todo correria nossa aí. A gente, campanha não, tava em ligação, reunião até agora, todo mundo assim, numa correria, porque faltam 3 semanas aí pra gente definir o Brasil que a gente quer pro futuro. Então, não pode ficar parado, estamos correndo, mas estamos aqui para fazer o Jornal da Manhã, todo dia. Bom dia, Alain, bom dia, Gustavo, bom dia, Liliane, e bom dia a você que sempre nos acompanha aqui no canal Todo o Poder Emana do Povo. É exatamente isso que eu ia dizer. Um excelente dia para vocês que nos assistem da sua casa, do seu trabalho, quem sabe você nos ouve no carro, no trem, no metrô, no ônibus. Vamos lá, porque nós temos um Brasil que está dando certo já faz quase 4 anos, mas a velha mídia não gosta de transmitir as notícias desse Brasil que está certo. Então, a gente fica muito feliz em transmitir isso. Obrigado, velha mídia. Não precisa fazer esse trabalho, não, que a gente faz com muita alegria, porque o Brasil tem deflação em agosto. Aumenta o som aí para o seu vizinho ouvir, hein? É a menor taxa para o mês em 24 anos. Segunda queda de preços consecutiva, faz IPCA acumular alta de 8,73 em 12 meses. O primeiro resultado abaixo dos 2 dígitos desde setembro do ano passado, mostra o IBGE. A redução do preço dos combustíveis resultou numa deflação no mês de agosto. Trata-se da menor variação para o mês desde 1998. Mostram dados divulgados nessa sexta-feira pelo IBGE. Gustavo Reis, esse é o governo que está tudo ruim, está tudo caro, ninguém consegue comer, ninguém tem emprego, está tudo ruim no Brasil, né, Gustavo? Segundo a velha mídia. Mas... Bom, eles mentem descaradamente, eles não gostam de passar informação verdadeira para o povo, dizer o que está acontecendo. Quando o presidente do Bolsonaro lá na Bahia falou sobre a questão da fome, que não tinha tanta gente assim passando fome, como a imprensa e a mídia dizia, é porque ele falou do auxílio emergencial, ele falou da ajuda, do apoio que o governo deu para as pessoas e do combate à inflação. Muita gente entrando. Ontem eu vi um tweet sensacional. Tinha um movimento em São Paulo que era a favor dos excluídos e não tinha ninguém. Aí uma pessoa escreveu assim, olha, o governo Bolsonaro inclui todo mundo. Exatamente isso. O presidente Bolsonaro inclui todo mundo isso. A gente vê isso na questão, por exemplo, das invasões de terra, da propriedade, onde o presidente passou a propriedade para todo mundo. Esse número da economia... A notícia era tão boa que Gustavo até travou. Canuto, vou passar para você enquanto Gustavo restabelece ali a conexão. Mais uma vez, o que a gente não cansa de falar, de quebra de recorde nesse governo, já falamos de recorde de empregos, de recorde na indústria, recorde no setor, no comércio, recorde no serviço, recordes em tudo. A diminuição de homicídios, enfim, economia bombando e agora mais uma notícia positiva, o que já se tornou corriqueiro, todas as manhãs a gente noticiar aqui, né, mais uma vez, deflação a menor desde 1998, Canuto. Gente, a deflação ela é uma correção nos preços, né, que aconteceu. A média de preço está caindo, porque subiu excessivamente nos últimos tempos,
E aí, com toda a política econômica austera responsável, está entrando investimento e os preços estão se ajustando ao mercado. O Brasil ensaiou entrar numa espiral inflacionária em razão do fique em casa, a economia a gente vê depois. Teve que se colocar moeda em circulação para pagar o Auxílio Brasil, e aí teve que se subir os juros para enxugar a liquidez no mercado e tentar segurar isso aí. Nesse intervalo entre colocar o auxílio, que era urgente, na hora que tranca tudo, as pessoas em casa, sem poder trabalhar, sem poder levar o seu sustento para casa, teve que, de forma corrente, de forma emergencial, pagar todo esse Auxílio Brasil. E você não podia dar um cavalo de pau nos juros, que estava na época em 3%, 4%. Não podia subir de 3% para 14%, para 12%, em um mês e meio, em 3 meses. Não. Então teve que ir subindo lá 1 ponto mais ou menos, né? 1 ponto por mês até chegar nos 13%. Então, nesse intervalo de demorar 1 ano para chegar os juros aos 13% ao ano, na Selic, e o auxílio sendo pago, o Auxílio Brasil sendo pago, gerou-se uma inflaçãozinha. E aí, quando o Brasil começou a entrar no sistema de espiral inflacionário, como era nos anos 80, que aquela inflação, assim, não é a sua inflação mais. Quanto você acha que vai ser a inflação do mês que vem. Então, você já joga no seu preço, o comerciante já joga, prevendo a inflação futura. Eu vou aumentar não porque eu estou precisando aumentar, porque eu sei que o outro vai aumentar também. O outro sabe que eu vou aumentar, e todo mundo aumenta o preço. Era aquela espiral inflacionária dos anos 80. O Brasil começou a entrar nisso aí, e aí, quando veio a política austera, os juros foram subindo de forma responsável, deu uma segurada nisso, o mercado está corrigindo agora os preços e entrando na deflação, caiu um pouquinho, né? Porque o gráfico não é assim, né? Uma reta, ele vai assim. Então, nós estamos naquela quedinha de inflação e o país vai estabilizar, né? Os preços vão achar um ponto, vai cair, depois sobe um pouquinho, depois cai mais, e vão estabilizar os preços com o poder de compra, que é importante. Que hoje o Auxílio Brasil de R$600, salário mínimo de R$1.000 e poucos, a pessoa que recebe o Auxílio Brasil, quando consegue um emprego, ela não precisa deixar de receber o Auxílio Brasil. Então, na verdade, você pode colocar que o salário mínimo ele é 1.000 mais 600, né? E com esse maior volume de moeda em circulação, houve um aumento de preço, mas o que é importante não é olhar o valor, a inflação nominal, o valor nominal do preço, que é a inflação monetária, é o poder de compra da população. E o poder de compra está alto. E, com certeza, uma das coisas que mais contribuiu para a queda, para a deflação, queda dos preços, é o preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis afeta muito no cálculo dos índices inflacionários, e quando houve essa queda por ação do governo federal, ao pegar o dinheiro do caixa, o dinheiro gerado pela Petrobras, pela boa gestão da Petrobras, sem corrupção, e usar para baixar o preço, para financiar a queda de preço do ICMS nos estados, você joga o preço para baixo de forma sustentável, não de forma irresponsável, como era feito na época da Dilma, onde tinha uma inflação, uma pressão inflacionária para cima, e ela segurava os preços artificialmente para baixo. A conta veio depois. Dessa vez não vai vir conta, não. A conta já está paga. Já está paga. Com o dinheiro que o governo arrecadou de dividendos, é ali que se paga a conta. Então, é ali que se fez a redução no preço dos combustíveis. Por isso que o Brasil tem deflação, porque agora a coisa está consistente de forma responsável. Gustavo, você estava falando antes de cair aí, eu já vou juntar com uma outra notícia, porque o Canuto já aproveitou aqui para passar a bola para você. Preço da gasolina acumula queda de 30% desde corte de impostos. O preço da gasolina caiu mais uma vez nos postos brasileiros nessa semana, segundo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Desde o pico de 7,39, atingido na penúltima semana de junho, a queda acumulada é de 30%, ou seja, R$ 2,22 por litro. A expectativa é de novo recuo na próxima semana, já que a Petrobras reduziu novamente, nesta sexta-feira, o preço de venda em suas refinarias. Gustavo, o presidente Bolsonaro lá atrás disse que se precisasse trocar 10 vezes o presidente da Petrobras, ele trocaria. O que ele não permitiria era que o povo ficasse com esse ônus nas costas do preço do combustível elevado como estava, né? Exatamente isso. Juntando com a questão do IPCA, né? Esse número de 24, pela primeira vez em 24 anos, é o número mais baixo. A mesma coisa aconteceu em agosto, e a nossa inflação já está abaixo de 2 dígitos e vai continuar caindo. Por quê? É um governo que se preocupa com o povo, como eu estava falando. É um governo que faz inclusão, é um governo que pensa no trabalhador. Quem nos acompanha desde o início do nosso trabalho aqui cansou de ver eu falando que se deixasse, a gasolina chegaria a 15, 20 reais, porque é assim que eles trabalham. Eles não pensam no povo, eles pensam apenas em chegar ao poder. Os fins justificam os meios. E por isso o presidente
agiu pedindo a mudança do presidente da Petrobras algumas vezes, mudou o ministro das Minas e Energias, e aí sim a gente começou a ver as coisas acontecerem como elas deveriam acontecer. Por outro lado, o governo também trabalhou para reduzir os impostos, já que nós estamos acostumados, desensibilizados com a carga tributária no Brasil. Estados cobrando 30%, 35% de imposto. Quem produz não tem isso de lucro. Como é que pode o Estado, que nada faz, ter isso daí de participação do trabalho dos outros, sugando o sangue dos outros em algo tão importante como são os combustíveis? E aí, pegando aquilo que o Canuto falou sobre a questão inflacionária, que o empresário já projetava uma inflação, é importante lembrar que boa parte dessa inflação, além do fique em casa, a gente vê depois, foi produzida por alguns grupos de comando dentro do país. Por exemplo, a questão da própria Petrobras. Eles estavam levantando o preço, e não é só a gasolina, não. É uma série de produtos que a Petrobras demanda. Por exemplo, os produtos químicos que vão para a indústria química, indústria de plástico, indústria de fertilizante. A Petrobras estava fazendo pressão inflacionária por conta do seu grupo, que lá dentro estava querendo apenas o lucro, repor os prejuízos de anos e anos de roubalheira. Essa era a desculpa. Na verdade, prejudicar o país, prejudicar o povo. Outra questão, alimentos, carne, por exemplo, a gente sabe que a carne do Brasil está na mão de dois grupos. Então, mesmo o Brasil, às vezes, mesmo o Brasil deixando de exportar para alguns países, a carne aqui não caía de preço, uma pressão inflacionária muito grande. No meio do caminho, surge o problema da entre-safra em algumas questões. Por exemplo, laticínios agora vai começar a despencar, porque a gente está entrando na primavera, vem o verão, se produz muito mais leite, o preço vai despencar. Mas antes, muita gente fazia força para não permitir a entrada de laticínios vindo da Argentina, laticínios vindo do Uruguai, justamente para quê? Fazer pressão inflacionária em cima do governo, em cima do povo brasileiro, né? Não é o governo, é em cima do povo brasileiro. É isso. 30% de redução. O Brasil vai dando exemplo para o mundo. O Brasil vai sendo copiado em sua política econômica. Paulo Guedes é um camisa 10, um dos melhores camisa 10 de todos os tempos que nós tivemos. E antes de passar para a Liliane, eu vou juntar a notícia exatamente do Paulo Guedes. Mas antes, eu quero só aproveitar, né, que o Gustavo falou ali sobre a safra e quero dizer o seguinte: o Conab projeta safra recorde em 2022/2023. Projeções da Companhia Nacional de Abastecimento para a próxima safra indicam a produção de 308 milhões de toneladas de grãos. Os dados obtidos a partir de novas metodologias de cálculo da instituição foram detalhados nesta terça-feira, durante a reunião do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Segundo Sérgio Desen, diretor executivo da Conab, o levantamento indica bom desempenho na produção de soja, milho e algodão. O executivo comentou a remodelação dos dados da Conab, iniciada na gestão da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje apresentando evolução em seu formato. A gente costuma dizer sempre que o Brasil é uma terra abençoada, né? A gente está falando aqui de mais uma safra recorde, mas a gente também precisa destacar a competência, né, sobretudo da ministra Tereza Cristina, que é alguém que tem um grande know-how, né, na área, e, claro, deixou um país no setor do agro muito bem organizado, e hoje nós estamos vendo essa organização trazendo frutos, né, de maneira que o Brasil é esse grande celeiro que vai alimentar o mundo. Liliane, a notícia que eu queria ler, porque o Gustavo já rolou a bola para você do Paulo Guedes, é o seguinte: Paulo Guedes promete acabar com o IPI se Bolsonaro for reeleito. O ministro participou de 2 eventos em São Paulo nesta quinta-feira. No primeiro, na Associação Comercial de São Paulo, o economista defendeu a política do governo Jair Bolsonaro na Amazônia e prometeu que, em caso de reeleição, o imposto sobre produtos industrializados será extinto. Abre aspas para o ministro. A Amazônia, ao invés de viver de crédito e de IPI, que é um imposto perverso, ela deveria viver de crédito verde. Ela vai viver de fazer o maior centro de bioeconomia do mundo. Ela vai viver justamente de créditos verdes, da preservação de recursos ambientais. 100 bilhões de dólares é o cálculo anual. O Brasil deve ficar entre 15 ou 20 bilhões de dólares.
Isso é muito mais do que qualquer IPI possa dar para o desenvolvimento dessa região. Vamos levar para lá o seguinte: a Tesla faz carro elétrico? Ótimo, então vai fazer lancha e carro elétrico na Amazônia, porque não polui. A Amazon não é uma empresa de logística gigante digital? Bota na Amazon, bota na Amazônia. Vamos dar isenção de imposto de renda de 30 a 40 anos. O ministro negou que tenha adotado medidas políticas com objetivo eleitoral, no caso da redução do ICMS dos combustíveis. Mais tarde, Guedes participou de um evento do setor automobilístico e automóvel business, onde exaltou a política econômica do governo e declarou que este é o melhor momento fiscal do país. Abre aspas. A economia brasileira está em pé, está forte, está crescendo, está com uma situação fiscal com o primeiro superávit em 13 anos. Isso em todos os níveis de governo. Não estamos em equilíbrio porque o governo federal se ajustou e deixou estados e municípios com o pires na mão. Ao contrário, é a primeira vez desde a redemocratização que todos os municípios brasileiros pagaram 13º, pagaram os fornecedores e todo mundo está em dia. Olha, se não é uma declaração para orgulhar as pessoas de bem, eu não sei o que mais orgulharia, né, Liliane? Tantos pontos importantes que o ministro destacou aqui e a gente vai ter muita coisa para falar. Eu preciso dizer que quando a gente afirma que passamos por aqui para te dar boas notícias, é porque nós temos o que divulgar diferentemente dos outros canais que fazem militância e estão passando vergonha, né? Porque é uma fake news atrás de outra e pior, errar de vez em quando, todos nós somos passíveis de erro, mas eles estão para além disso, né? Mostrando desconhecimento até do que falam. Não saber o que está escrito na bandeira nacional, vamos combinar, né? Não é nem brasileiro. Olha, deixa eu dizer uma coisa, não, vexame é pouco para dizer isso aí, né? Eu não sei se o Alan vai comentar e depois a gente coloca aí, porque não dá. A gente não saber o que está escrito no nosso símbolo, ordem, progresso, não dá, né? Tá difícil, mas a gente vai seguindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é o governo do exemplo. É o governo do exemplo de cima para baixo, porque mais do que falar, do que prometer, é realização. E como ele fez isso? Que braço que ele teve para alcançar todas as áreas através de seus ministros, como bem foi dito aqui, pelo Paulo Guedes, pela Tereza Cristina, que não sai aí fazendo promessas, não. Ninguém faz promessa, não. O povo entrega. E, graças a isso, nós vimos o embate que aconteceu lá atrás do presidente, enfrentando o sistema, porque é disso que se trata. Aparelhamento da esquerda, que não quer ver um Brasil livre, que não quer ver um Brasil pujante, que não quer ver um Brasil que o dinheiro chega lá e retorna para esse brasileiro. Enquanto candidata a deputada federal, eu preciso dizer que a minha bandeira, uma das principais, é acabar com essa tributação horrorosa, porque 30% do que você produz aí, meu querido empresário, fica para o governo, mas seria ótimo, excelente, excepcional, se chegasse e voltasse para a ponta, não volta, fica no meio do caminho, e aí me diz respeito, e diz respeito a todos que estão aí postulantes para te representar, porque não adianta você colocar lá gente sem caráter, porque, veja, o resultado positivo que nós estamos vendo é, primeiro, que nós temos um presidente com caráter, com compromisso, com exemplo e com entrega. Ele quer ver tudo funcionando e não quer só para ele, não. Ele quer para todo mundo, está mais do que comprovado. Né? Percebam que é assim? Então, neste momento, eu peço o seu carinho para que avalie aqui por São Paulo. Eu estou candidato, o Canuto está candidato a deputado estadual, o Alan está como candidato estadual também pelo Rio de Janeiro, porque você precisa entender que para essa máquina funcionar, né, todos os elementos são importantes da figura do presidente Bolsonaro. O que o Paulo Guedes está falando, dessa redução do imposto sobre produtos industrializados, vai mexer numa cadeia, num vespeiro, igual foi com o ICMS. Né? O ICMS, que os governadores ficaram gritando aos quatro ventos, sem se importar, inclusive com você aí e comigo aqui. Sabe por quê? Porque nós passamos um episódio horroroso no nosso mundo, mas sobretudo no Brasil, onde nós vimos pessoas roubando dinheiro de respirador. Se tem alguém que ajudou e contribuiu para que você ficasse sem o seu parente, sem o seu amigo aí, foram aqueles que foram lá,
né? E fizeram mau uso do dinheiro público. Esse enfrentamento, essa limpeza que está acontecendo por agora, meu povo, é importantíssima. E aí chegou a nossa vez. Nós estamos vendo um povo de esquerda aí desesperado porque você foi à rua. Eu fui para a rua. O Alan fez festa. O Gustavo, o Canuto. E você, brasileiro, que não está com o rosto aqui no vídeo, mas que vibra, que comemora. E é disso que nós precisamos, de verdadeiros patriotas, cada um agindo no que é destinado na sociedade. Se você trabalha com doméstica, eu sei que você é honesta. Se você trabalha aí como em oficina, se você é pedreiro, se você é médico, não importa, você é brasileiro. E quando vem esse guarda-chuva, né, e que protege todos nós seremos beneficiados nessa cadeia chamada nação. Então é simples assim, sabe? O que você precisa entender de uma vez por todas, que na figura do presidente Bolsonaro nós temos um homem honrado, e que honra as calças que veste e a faixa que ele tem no peito, porque nós o elegemos. E o que há de desespero aí fora e que nós estamos acompanhando neste momento é esse povo que sabe que uma vez que o presidente chegue, vai chegar mais uma vez a conduzir a nossa nação, nós seremos, para além do celeiro do mundo, nós seremos e já estamos sendo referência mundial. As pessoas querem saber quem é Bolsonaro. Que fenômeno é esse? Que o povo bate e o homem só é querido. Isso se chama respeito. E é isso que a gente espera de vocês aqui também, quando vocês compartilham essa live e entendem a nossa mensagem. Nós estamos pelo Brasil como vocês. Eu vou parar de falar, porque senão você sabe que eu fico empolgada. Eu amo o Brasil, amo vocês, e bola pra frente aqui. Dedo aí, like, compartilhe essa live. E se você que está nos assistindo pensa que acabou, você está enganado. Porque aqui a gente tem notícia verdadeira, né? Gustavo, olha só que notícia. Produção e vendas de veículos no Brasil crescem em agosto. A produção de veículos no Brasil subiu 8,7%, meus caros, quase 10%, só no mês de agosto. Sabe-se lá, né, o significado disso? Não tem nada que cresce 10% em um mês, né, Gustavo? Mas eu vou continuar aqui lendo. 8,7% em agosto, no mês anterior, para 238 mil unidades, informou a Associação de Montadoras nessa sexta-feira. Gustavo, mais um setor, a gente tem falado aqui da indústria que vem crescendo muito, e agora mais uma nova alta. Não tem setor que não esteja crescendo no país. É comércio, é serviço, é indústria, deflação, emprego bombando, mas, para muitos, o Brasil está numa situação complicadíssima. E o povo quer comer carne. Né? É só isso que eles têm para falar. O povo quer comer carne. Sabe por quê? Porque não tem nada para falar. Quem não tem nada para falar tem que encontrar um discurso populista, demagogo, canalha, cretino, porque a verdade é que gente honesta só vai mostrar o que nós estamos revelando aqui nesse jornal, que o Brasil já deu certo e que, apesar de um pós-pandemia, de um conflito entre Rússia e Ucrânia, e que em todos os outros países do globo estão, de fato, vivendo um momento difícil, o Brasil é o único país que cresce em todos os setores, né, Gustavo? Canalha, como é que foi que você falou? Um discurso canalha... Demagogo, cretino e mentiroso, acima de tudo. Mentiroso. Ontem ele falou que o evento aqui em Copacabana, no Rio, vocês viram a multidão que tinha, não tinha pobre, não tinha negro, só tinha gente branca, pilantra, né? Eu fiz a cobertura para o jornal Brasil Sem Medo, e não deve estar mais lá porque estava no Stories, mas eu tenho vídeo. Eu entrevistei uma senhora que, por exemplo, ela é índia, a família dela é toda de índios. Entrevistei gente da favela, entrevistei gente que veio da Baixada Fluminense, tem foto de negro, tem foto de gente simples, tem foto de gente humilde. Então, eles mentem tudo e mentem também na economia. Vamos ligar os pontos em relação àquilo que foi falado agora sobre o Paulo Guedes e a proposta dele de reduzir o IPI e esses números da Anfávia? Imaginem só se o Brasil consegue tirar o IPI da sua produção industrial. O carro, que hoje aumentou aí a produção em 10%, vai ser mais barato. Aquilo que ajuda a compor o preço de um carro vai ser mais barato. Pneu tem IPI, as peças de montagem de um carro tem IPI, o carro, no valor final, tem IPI.
nessa confusão tributária do Brasil, onde você tem que abater o que entra, o que sai, não sei o quê, muitas vezes o empresariado, sabe o que ele faz? Ignora aquilo, bota no custo e que se dane. Imagine o Brasil produzindo assim, fazendo aquilo que o Paulo Guedes falou, da Amazônia, por exemplo, que está muito próximo ao mercado consumidor, que é o mercado norte-americano, o Brasil se reestruturando na infraestrutura, como foi feito com o ministro Tarcísio, novas ferrovias, os portos funcionando melhor, nós podendo, o Brasil podendo, né? O povo brasileiro podendo, o país podendo produzir na região sudeste, na região sul, no centro-oeste, e colocar esse produto na região norte, e da região norte ir para o maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado norte-americano, através dos acordos bilaterais procurados pelo Paulo Guedes. O Brasil o Paulo Guedes fala essa frase, eu já falei aqui para vocês, a pessoa que mais bem prevê o nosso futuro, que mais acerta nas análises econômicas e políticas, é o próprio Paulo Guedes. E ele diz que o Brasil está condenado a crescer. E é isso mesmo. O Brasil está condenado a crescer. Não tem jeito. Nós cresceremos. Por mais que todos tentem fazer contra o Brasil, nós cresceremos. A gente só não tem números melhores agora porque houve uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal proibindo a redução de IPI em uma série de setores. Há uma interferência direta desse grupo político que não aceita a vitória do presidente Bolsonaro, prejudicando o país. Nós ainda não conseguimos fazer reforma tributária, reforma administrativa, reforma política. Imagina quando tudo isso passar no segundo governo. Esse país decola, nós explodiremos. Nós, quem é da minha geração, quem é até um pouco mais velho, vê os Estados Unidos como um país rico, um país grande, um país pujante, mas se você buscar na história dos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham muita pobreza, não era um país de milionários. Quando acaba a Segunda Guerra, o desafio, e o Paulo Guedes fala isso, do governo americano, era colocar um frango na mesa de cada família americana uma vez por semana. Uma vez por semana. Olha o que os Estados Unidos é hoje. Os Estados Unidos hoje é uma potência, sua população vive muito bem. Esse é o nosso destino. Basta que nós tiremos do caminho essa gente que não quer que nós cresçamos. Essa é a grande verdade. Olavo de Carvalho tem uma frase que diz o seguinte: olha, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, mas todos os FDP da nação estão contra ele. Vamos substituir Bolsonaro e vamos botar o povo. Porque o Bolsonaro representa o povo. E o que a gente viu, a repercussão do 7 de setembro, o que a gente vê esse país crescendo, o discurso do presidente Bolsonaro quando ele fala de tudo aquilo que ele fez para o país, e vê como todos os outros agem, o Olavo tem razão. Essa turma, o povo brasileiro pode ter defeitos, pode não ser perfeito, pode ser ainda não tendo uma noção exata de muitas coisas, pode não ter cultura porque eles não nos fornecem, etc. e tal, mas que só tem cretino, monstro, FDP contra a gente, cada vez está mais claro. E são minoria, né? É bom deixar claro isso. A questão da minoria, né, Alan? Depois eu quero até repetir sobre isso. Se nós sempre vemos aquela imagenzinha de uma multidão de gente, um cara com chicote na mão e a multidão se ajoelhando. E é exatamente aquilo. A gente vai fazer uma continha para mostrar como eles são efetivamente uma minoria muito pequena. E a gente precisa transmitir isso para a população. O que a gente viu no 7 de setembro, a quantidade de pessoas que a gente viu no 7 de setembro nas ruas, é para fazer todo o sistema medrar, literalmente. Exatamente isso. Bom, como vocês sabem, a gente critica sempre aqui essa metodologia falha, para não dizer canalha, dos institutos de pesquisa que sempre colocam o ladrão na frente. Mas eu preciso dizer que, e aliás, não é a primeira vez que eu já disse aqui, dezenas de vezes, Canuto, Gustavo também, a Liliane, enfim, todos que nós participamos aqui, que ia chegar um determinado momento da campanha que eles não conseguiriam esconder toda essa popularidade do presidente. Isso é um fato. Né? Eles estavam tentando empurrar, de maneira manipulativa, na cabeça do povo, números que são números frios, produzidos, não são números reais, porque se nós vivemos numa democracia representativa, então nós deveríamos ver esse candidato que tem 587%, tendo, claro, uma multidão nas ruas, ou tendo nas redes sociais, seja lá onde for. O problema é que esse determinado candidato, né, não tem gente na rua, não tem gente na rede social, não tem gente em lugar nenhum. Mas as pesquisas colocam sempre ele em primeiro.
O que aconteceu, e a gente vem falando isso aqui há muito tempo, é que com o passar do tempo, ia ser uma onda tão grande, ia ser tão gigante, que ia ficar feio, ia ficar descarado, e é o que está acontecendo, porque até a própria esquerda, se vocês olharem o pós-7 de setembro, eu vi muita gente de esquerda que disse o seguinte, gente que eu falo assim, esses supostos influenciadores, jornalistas e tal, dizendo o seguinte, olha, não menosprezem o que aconteceu no 7 de setembro, tinha uma multidão na rua, era gente que não acabava mais, ou seja, está claríssimo que não se pode e não se tem mais como esconder que o presidente Bolsonaro tem a ampla maioria para vencer no primeiro turno. E aí, nós já vínhamos cantando essa pedra há muito tempo. Olha o que já aconteceu com as pesquisas de ontem. Bolsonaro dispara com 6 pontos de vantagem sobre o ladrão e lidera a corrida presidencial acima da margem de erro, diz pesquisa. A nova pesquisa eleitoral divulgada pela Modal Mais e a Futura Inteligência, nesta quinta-feira, coloca o presidente Jair Bolsonaro na frente da disputa pela reeleição com 41,8%. Na sequência, vem o ladrão com 35%. Agora eu vou ler uma outra notícia do Poder 360. Espera aí que eu vou achar... Esse instituto, eles falam, Alan? Esse primeiro instituto aí, eles falaram qual é esse instituto que deu 6 pontos de vantagem? Sim, não é o Datafolha. Não é. Mas Mais. Pesquisa Modal Mais, né? Modal Mais. E a Futura também. E saiu a Paraná Pesquisas também, que eu estou procurando aqui para passar para vocês, mas daqui a pouco eu vou passar enquanto os meus colegas comentam, porque a Paraná Pesquisas também deu o mesmo percentual para o presidente Bolsonaro acima do ladrão. Volto a dizer, não é que nós acreditamos essas pesquisas. Todo mundo que acompanha nosso jornal sabe que a gente sempre criticou, mas é para enfatizar que está claríssimo que não se pode mais esconder no Brasil, não tem como mais esconder que o presidente Bolsonaro é a única via. E eu sempre disse aqui, quem acompanha sabe disso, o Lula não é adversário do Bolsonaro, sempre falei isso. O único adversário do Bolsonaro no Brasil chama-se sistema. Lula não é adversário. O Lula não tem 15% do eleitorado. Sempre falei isso aqui. E agora está ficando claro nas pesquisas que estão provando, né, ou estão se rendendo, melhor dizendo, para não passar a vergonha que foi em 2018, quando há uma semana da eleição eles diziam que o Haddad ia ganhar e depois passaram aquela vergonha. Canuto, como é que você enxerga todo o sistema sendo obrigado, depois do 7 de setembro, a reconhecer essa grandiosidade que é o apoio popular do presidente do Brasil e no mundo, diga-se de passagem, porque em qualquer lugar que ele vai no mundo tem sempre milhares de pessoas nas ruas. Isso aí já era esperado, esse ajuste das pesquisas, eles fazem isso sempre, né? Aquele discursinho deles, a pesquisa é o retrato do momento. Só que o momento de 6 meses antes da eleição, você não tem como tirar a prova. O momento do dia da eleição tem. E não adianta eles chegarem na véspera da eleição e dar um arranque lá de 10%, 15%, sobe 10 um, cai 15 o outro, que fica feio. Apesar deles fazerem isso muitas vezes, e de muitas vezes eles errarem. Eles erram. Chega lá na pesquisa de boca de urna, a pesquisa de boca de urna é feita no dia da eleição e divulgada após o fechamento das urnas. Hoje não tem mais muito sentido que se o resultado sair em 2 horas, você não tem para quê? Uma pesquisa sai quando fecha a urna e logo na sequência vem o resultado da Justiça Eleitoral. Mas antigamente, quando se demorava uma semana, vários dias contando os votos, então, para aplacar a ansiedade das pessoas, para ganhar audiência, ganhar clique, ter algo para comentar, fechava as urnas, eles soltavam a pesquisa de boca de urna, iam comentando com base na pesquisa até sair o resultado. E várias vezes essas pesquisas de boca de urna erraram feio, assim, em mais de 10%, 15%. Vou citar alguns exemplos. Na última eleição, 18, Witzel no Rio de Janeiro, erro foi feio. Romeu Zema em Minas Gerais, o erro ali também foi feio. Teve um erro em Porto Alegre, acho que na prefeitura lá também, com a Manuela Dávila, o erro foi feio também, deram um número muito maior de votos que ela teria. Em 14, no primeiro turno de 14, deram que o Aécio ia ter 20%, ele teve 32% no primeiro turno.
Foi um erro assim, absurdo, né? E se a gente for voltando na história, vai achar vários exemplos desses erros. O primeiro que eu me lembro ainda, que quando eu comecei a entender o que era política, né? Comecei a acompanhar, foi a eleição de 1985 para prefeito de São Paulo. Todos os institutos de pesquisa dizendo que Henrique Cardoso ia ganhar a eleição. Ele sentou na cadeira de prefeito, tirou foto, né? Eu já era dado como prefeito eleito. Eu lembro que a única pesquisa feita na época foi da Jovem Pan. Naquela época você não tinha que registrar pesquisa antes, na Justiça Eleitoral, era só fazer a pesquisa, né? Não tinha que ter instituto de pesquisa registrado, qualquer um fazia. A Jovem Pan foi a única que falou, não, o Jânio Quadros vai ganhar. O Jânio Quadros ganhou a eleição, desmontando todos os outros institutos de pesquisa, e o Jânio, com aquele espírito dele, né? Depois que ele ganhou a eleição, o Fernando Henrique sentou na cadeira, quando ele tomou posse, primeiro ele pegou o desinfetante, desinfetou a cadeira de prefeito, para depois sentar, né? E os institutos erram na boca de urna. E qual que é a desculpa deles? O eleitor muda de voto depois que fala com um entrevistador. O voto envergonhado, que as pessoas não querem falar. Todo tipo de desculpa que eles inventam para essa margem de erro, para esse erro de 15%. Então, a margem de erro não é 2, é 15. Se eles estão errando por 15, a margem de erro deveria ser 15. Deveria ser mais honesto falar que é 15 e não falar que é 2. Mas ver com esse monte de falha, de desculpa, né, para a falha deles. Olha, se essa diferença de 10%, 15% acontece com frequência, se a quantidade de eleitores que não revelam o voto para o entrevistador, tem muita gente que não quer responder pesquisa, não quero 10 minutos falando com o entrevistador, ou não atende telefone do número desconhecido. Essas pessoas votam, só que elas não estão medidas, é uma parte da sociedade que não é medida para esses institutos. Né? Se a quantidade de pessoas que muda de voto, que mente, ou que muda de voto depois de falar com o entrevistador é tão grande, e as pesquisas não são capazes de detectar esse fenômeno, que acontece com frequência e numa escala significativa, se a metodologia deles não consegue pegar isso, então a metodologia é um termômetro quebrado, é falha, não serve para medir a realidade. A metodologia das pesquisas não serve para medir a realidade. É aquela coisa, você está com febre, precisa medir a febre, só tem esse termômetro quebrado. Mas eu estou ansioso, eu preciso de um número, deixa eu medir com o termômetro quebrado mesmo. Ele vai te rapidinho o resultado. Mas você confia naquele resultado? As pesquisas. Você está ansioso para saber o resultado da eleição, que muita gente está, aí você salta lá, a pesquisa saiu, quem subiu, quem caiu. As pessoas clicam, isso dá audiência. Por isso que a velha mídia continua soltando pesquisa. Primeiro, porque dá audiência, e segundo, para pautar o debate. Toda hora você vê um analista, desses jornalistas, cientista político, não, porque, segundo as pesquisas apontam o Lula em primeiro lugar, e em razão disso, se eles começam a análise dele citando a pesquisa, tudo que ele fala depois é baboseira, tá tudo errado. É como você vai resolver uma conta de matemática, equação. Se você errou da primeira para a segunda linha, tudo para baixo está errado. Aí o x tem que dar 7 e o x tem 4. Porque você errou na segunda linha. Não adianta você fazer na conta que está tudo errado. Então, se o sujeito começa a fazer uma análise, não, porque segundo o que estão dizendo as pesquisas, o candidato subiu, o outro caiu, o que vem depois é baboseira, é lixo, não serve para nada, nem assiste porque não presta. Né? E você tem a falha de metodologia. Depois vem a questão do interesse político de quem está pagando essas pesquisas. Não podemos esquecer nunca do exemplo do Rio Grande do Norte, em que o presidente do PT estadual registrou o Instituto de Pesquisa na mesma sede do diretório do PT. E começou a soltar número aí, dizendo que o Lula estava disparado na frente, que a governadora do PT, a Fátima Bezerra, estava disparada na frente, com o Instituto sendo no mesmo endereço da sede do diretório do PT. E outros aí que a gente olha, que sempre é importante olhar nessas pesquisas, não é nem um número, é quem está pagando. É quem está fazendo e quem está pagando. Né? E agora alguns institutos começam a se acertar, né, para o vexame não ser tão grande. Eles tentaram botar o Lula para cima o quanto deu, e agora, assim, ninguém está acreditando mais, não tem como ir contra aquela imagem da esplanada dos ministérios. Hoje na internet o pessoal postando, né? Segundo o Datafolha, isso é uma plantação de girassóis. Isso não é apoio ao presidente, é uma plantação de girassóis. Né? Teve um outro analista também da Globo News falando aqui, que postou no Twitter, até respondi para ele, se você não entende de estatística, não questione as pesquisas. Meu amigo, se você não entende de política, não confie em pesquisas. Né? Mas os caras estão assim, ainda que dando aquela carteirada, eu entendo de estatística, eu sou um cientista, eu sou um especialista, um técnico. Meu amigo, se toda a sua técnica, toda a sua ciência, toda a sua especialidade não detecta o fenômeno que aconteceu na Esplanada, em Copacabana, na Paulista e em várias cidades do Brasil, se não detecta, bicho, é um termômetro quebrado. Se você tivesse ética, pararia de soltar número, é um termômetro quebrado. É como o enfermeiro chegar, o termômetro está quebrado, ele mede a febre e fala para o paciente lá, deu só 37,5, viu? Ele sabe que o termômetro está quebrado, mas para fingir que está fazendo o trabalho dele, ele fica dando o número errado para o paciente ou para o médico ali. É como fazer isso.
pesquisas estão fazendo isso. Né? Como esses caras não têm ética, a esquerda não tem ética, não tem caráter, não tem moral, dá para esperar tudo deles. Bom, e só para corroborar o que eu falei aqui, já puxei a notícia, que é o outro instituto, que é o Instituto Paraná. A gente teve a Modal Mais, teve a Futura, e agora o Instituto Paraná, mostrando o presidente Bolsonaro com 6 pontos de vantagem sobre o ladrão. Mas, volto a dizer, só para esclarecer por fim, todo mundo sabe, e não é novidade para ninguém, que o presidente Bolsonaro sempre teve ampla maioria, vence com folga no primeiro turno, isso é nítido, é claro, mas a gente precisa mostrar que aquilo que a gente falou lá atrás, há 6 meses, há 1 ano, o que nós vimos falando, vai chegar em cima da hora, eles não vão ter como esconder, a gente precisa mostrar isso agora, que é justamente para abrir os olhos de algumas pessoas que ainda não despertaram para isso. Liliane, está claro, está claríssimo que o presidente Bolsonaro representa o povo brasileiro. E o outro lado tem uma meia dúzia de militantes, né, que estão aí bastante chateados porque acabou aquela farra do dinheiro fácil. E fica claro quando você vê essas classes, a classe artística, né, o monopólio da comunicação, o monopólio dos bancos, né? Todos bastante chateados com o presidente, mas é uma minoriazinha, enquanto o povo brasileiro, que é a grande massa, que é quem banca toda a máquina pública, deu uma demonstração gigante no último dia 7, e é bom enfatizar, mais uma vez, que não é só no Brasil, em qualquer lugar no mundo onde o presidente vai, que tem brasileiro, é incrível a receptividade, é incrível como as pessoas vão para agradecer por todo o esforço que ele tem feito pela nação. Não tinha como não ter outro número do que 70%, 75% da Liliane. Está fechado o som ainda. Alguém precisa abrir aí. Abriu, Alan? O que o brasileiro está funcionando? Isso se dá em razão de um fato muito importante. O brasileiro não suporta injustiça. Se o que nós vimos durante todo esse tempo foi um governo perseguido na figura do presidente Bolsonaro, não teve, ele esses dias relatou aí, eu não vou puxar pela minha memória, que eu não vou alcançar, da quantidade de provocação de inquéritos, né, em relação a ele, por coisas simples, banais, e o povo acompanhou ao longo disso. Na verdade, o que nós estamos acompanhando neste momento no Brasil é que jaz os institutos de pesquisa, todos. Nós tivemos na eleição passada, bem narrada aqui por Canuto, estamos vivendo neste momento, a depender de quem encomenda a pesquisa, vem o resultado favorável, né, àqueles que eles estão militando, e já também a imprensa. Veja, nós estamos nos últimos momentos agonizantes aí de uma imprensa carcomida, de institutos que não entregam a verdade. Estamos vivendo uma crise de caráter por aqueles que estão disputando a eleição, né? Porque é público e notório que eles não entregaram nada para o Brasil enquanto no momento do seu governo, muito pelo contrário, tiraram. E, mais ainda, essa desonestidade intelectual que é visto por todos nós em vários setores. Por quê? Quando você advoga em favor daquele que rouba, para mim, você tem o mesmo traço de caráter daquele que você defende. É por isso que nos enxergamos aqui. Eu, o Alan, Canuto, Gustavo, e você aí do outro lado. Eu vejo os comentários. Mais de 212 milhões de brasileiros acordaram, Liliane, mas ainda tem aqueles que advogam em favor do outro lado. Claro, aqueles que foram diretamente beneficiados por essa máquina que trabalha em favor do Brasil e que atendia bem poucos. Então, esses ficarão à margem da sociedade, sim. É um momento de civismo, mas, sobretudo, enxergando o que precisa ser extirpado da nossa sociedade, né? Nós precisamos entender de uma vez por todas e que fique muito claro que hoje, entre empresários, banqueiros, cidadãos comuns, como eu e você aqui, que a gente acrescenta muito no nosso país, o que a gente deseja é ter liberdade de trabalhar, de produzir e usufruir daquilo que a gente vive e daquilo que a gente produz. Mas não é isso que eles fazem por lá. Então, de uma vez por todas, o que era, no passado, um agente influenciador
dos seus desejos, eu quero dizer, inclusive, das grandes mídias lá, através das propagandas, etc. e tal, nós já enxergamos para além disso, graças a tudo isso que está acontecendo agora, dessa transmissão aqui ao vivo, que quem manda na gente, ou quem rege o nosso país, é, sim, a nossa vontade, o nosso caráter. Eu tenho que bater toda hora nessa tecla, porque esse traço é o que vai decidir a eleição deste ano. Aquele que depositar seu voto e verbalizar, ainda tem, eu tenho voto envergonhado do outro, né? Porque tem que ter vergonha na cara para assumir. As pessoas que não têm vergonha na cara assumem que vai votar em quem é contra o Brasil. Os inimigos foram todos reconhecidos, gente. Nós já sabemos quem é quem em todos os setores da sociedade. Então, é disso que se trata. O gigante acordou, pesquisas eleitorais que influenciavam aqueles votos indecisos ali, que ficavam no meio do caminho, etc. e tal, já foi também passado ali, porque eles trabalham a depender de quem paga, e essa imprensa que está fadada ao sepultamento. Nós já soubemos, inclusive, que grandes redes já estão demitindo seus funcionários por desonestidade intelectual. Fake news foi algo que eles inventaram para esconder a verdade, porque aqui, nenhum de nós, foi acusado de fake news. Sabe por quê? Porque a gente fala a verdade, mas eles constroem uma narrativa, né, e vem através dos canais tentar prejudicar o alcance muitas vezes. Por isso que a gente pede aí o seu compartilhamento, o seu joinha, para que nos ajude, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então é um momento também para comemorarmos, tá? É um momento para comemorarmos porque eles estão todos sendo desmascarados. E no Brasil não tem mais espaço para quem atrapalha, só para quem produz. E aí, Gustavo, eu vou discordar do presidente Donald Trump, mas primeiro eu vou ler o título. Donald Trump declara apoio a Bolsonaro e chama brasileiro de Trump tropical. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio a Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira em uma publicação na plataforma Truth. Em sua postagem, o norte-americano chamou Bolsonaro de Trump tropical. Disse que o brasileiro é um homem maravilhoso e que fez um excelente trabalho. Abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, o Trump tropical, como ele é carinhosamente chamado, fez um excelente trabalho pelo povo maravilhoso do Brasil, disse o americano. Trump destacou o esforço do líder brasileiro em manter um bom relacionamento entre os países. Ele, não resta dúvidas de que Bolsonaro ama o país que governa. Quando fui presidente dos Estados Unidos, não houve nenhum outro líder que me chamasse mais que Jair, buscando cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, fortalecimento de políticas de drogas e de fronteiras, ajudas militares e mais. O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e completo. Olha, uma declaração maravilhosa do Trump. Eu só discordo que o Bolsonaro seja o Trump tropical. Olha, Trump, vou dizer uma coisa para você. O Bolsonaro te passou. Certamente te passou. O Bolsonaro te passou. Porque em todos os outros países que o presidente foi, eu não vi o Trump, quando foi visitar outros países, ser recebido como o Bolsonaro foi recebido em outros países, não. O Bolsonaro ultrapassou a popularidade do Trump, certamente, né? A não ser que nós não conseguíssemos ver, né, nos americanos que moram em outros países esse amor, esse carinho pelo Trump. Mas, na minha avaliação, o Bolsonaro já superou o Trump na questão da popularidade. Mas achei muito legal, muito importante, inclusive, essa fala dele, onde ele pontua que o presidente era, na época em que ele foi presidente dos Estados Unidos, o líder que mais o procurava, tentando melhorar as relações comerciais, diminuir tributos, enfim, é isso que a gente espera de um governante, né, Gustavo? Que ele governe para o povo. E o presidente Bolsonaro nunca falou isso. Veja, né, como ele não é um populista, não é um demagogo, ele poderia usar isso, nunca usou. E agora o presidente do principal país do globo, né, vem e faz uma declaração como essa, provando que Bolsonaro, de fato, é alguém que está preocupado com o seu povo. E é por isso que ele recebe o carinho e o reconhecimento no mundo inteiro. Antes dessa notícia, eu já tinha falado lá atrás sobre isso.
mas eu gosto de enfatizar, Bolsonaro ultrapassou as fronteiras do nosso país. De fato, ele é hoje, sem dúvidas, o maior líder do globo, né, Gustavo? Sem dúvidas, é importante. Todos nós que estamos acompanhando aqui, vocês que estão nos assistindo, esse mundaréu de gente que está nos assistindo, você que assiste depois, não pode assistir ao vivo, tenho certeza que você tem na sua mente uma dimensão do que é o presidente Bolsonaro, do que ele significa. Mas muitos de nós não conseguimos verbalizar isso e levar isso adiante. A gente fala que Bolsonaro é importante, Bolsonaro é isso, é aquilo, aquilo outro. Talvez por isso a gente use, né, algumas expressões como mito, né, para poder defini-lo. Mas vamos raciocinar um pouquinho e tentar passar isso daí para as pessoas que ainda não conseguem conceber o tamanho e a importância do presidente Bolsonaro para a história do nosso país. Vejam só, nós falamos aqui de um período de mundo em crise, uma crise pandêmica, uma crise de guerra na Europa, né? Durante a crise pandêmica, economias de alguns países do mundo, países importantes do mundo, recuaram mais do que na época da Segunda Guerra Mundial. Só para a gente ter uma noção do tamanho que foi essa pandemia, do impacto financeiro que foi essa pandemia. A Europa passando por agora problemas seríssimos por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, uma locomotiva do mundo, a gente não pode negar que a Europa é uma locomotiva do mundo. Os Estados Unidos é uma grande locomotiva, a China é uma segunda grande locomotiva, e a Europa, o bloco europeu, é uma gigantesca locomotiva. Essa locomotiva parou, estagnou. E mesmo assim, por conta disso tudo, e se nós analisarmos o que aconteceu nos Estados Unidos, a perda da eleição do Trump, por exemplo, todos esses problemas, os desacertos cometidos pelo presidente Biden, tudo isso nesse cenário grotesco, apesar de tudo isso, o Brasil cresceu e andou para frente. Apesar de tudo isso, o Brasil conseguiu se destacar. E como estava o Brasil antes dessa situação toda? Num caos. Nós estávamos saindo de um atoleiro. Vejam o tamanho e a dimensão do presidente Bolsonaro. Agora vamos, juntando até com a questão da pesquisa, vamos fazer uma análise muito mais fria daquilo que a gente está vendo todos os dias. O que a mídia faz? A gente sabe que a mídia é a arma mais poderosa do sistema, do partido. Quem falou isso foi o Stalin, lá atrás. A mídia, a imprensa é a arma mais poderosa do Partido Comunista. Então a gente sabe que a imprensa trabalha para o outro lado. A gente vê isso o tempo inteiro. O que a mídia gosta de fazer? Fica plantando números falsos, numa tentativa de fazer com que você, que acompanha, que está vendo aquilo ali, fique em dúvida da realidade. Eu sempre falo aqui, você vai acreditar naquilo que seus olhos veem ou naquilo que estão contando para vocês? Eles fazem isso o tempo inteiro. Se uma mídia consegue postar nas redes sociais que em São Paulo nós tivemos 50 mil pessoas e que no Rio de Janeiro nós tivemos 60 mil pessoas, se eles têm a capacidade de colocar isso, o que eles não fazem em relação a outros assuntos? São esses argumentos que nós temos que levar para as pessoas que ainda estão em dúvida e que ainda acreditam muito naquilo que a mídia diz. Nós não precisamos discutir quantas pessoas estiveram em Copacabana, quantas pessoas estiveram em São Paulo, quantas pessoas estiveram no Parcão, na Praça da Liberdade. A gente não precisa discutir isso. A gente não pode entrar no campo deles, dessa discussão que tinha mais gente ou menos gente, por uma questão muito simples. As únicas pessoas que fazem qualquer manifestação pública hoje no Brasil somos nós. A esquerda faz manifestação? A esquerda consegue reunir uma manifestação em 10 cidades do Brasil no mesmo dia? Eles não conseguem sequer isso. Por que eu vou me permitir discutir se tinha mais ou menos gente com aqueles que não querem falar a verdade? Eu fiz um texto falando sobre isso hoje. Jornalistas que estão falando... Quando você vê um jornalista de alta categoria, Liliane foi da grande imprensa, sabe a importância de alguns jornalistas, o estudo que esses caras tiveram, por onde esses caras passaram, a inteligência de muitos deles. Quando você vê um jornalista, um apresentador da grande mídia, falando que o discurso do Bolsonaro está falando do pênis dele, ou está falando da questão sexual dele, o cara que tem a capacidade de mentir assim para o público, você acha que ele é apenas um idealista? Não, ele é um pilantra, ele é um picareta, ele é 171. Isso que ele é. Porque o artigo do Código Penal que define o crime de 171 é aquele que mente, engana para tirar proveito para si. É isso. Todos eles são 171.
Todos esses jornalistas que estão falando que o 7 de setembro não foi assim, 7 de setembro não foi assado, e que a pesquisa mostra que o Lula está na frente, e que o Bolsonaro não tem mais recurso, e que agora acabou, e que o Bolsonaro manipula, e que todos eles são pilantras. A gente precisa dar nome aos bois e chamá-los do nome correto. Eles não são apenas uns militantes de esquerda. Não, eles são pilantras. Eles querem se aproveitar, iludindo você, iludindo o povo brasileiro, para eles continuarem tirando proveito. Terem os cargos que eles têm, os salários que eles têm, viverem da máquina. Então, tudo isso que a gente está vivendo mostra a dimensão e o tamanho do presidente Bolsonaro, uma pessoa que briga contra isso tudo e tem o apoio popular. Eu fiz questão de pegar a foto do maior show de rock da história. 18 de fevereiro de 2006, Rolling Stones em Copacabana. Quem mensura o público em Copacabana sempre mensurou, quer seja em show de rock, quer seja em Réveillon, quer seja em parada LGBT, quer seja em bloco de carnaval, quer seja em marcha para Jesus, foi a imprensa. Sempre foi a imprensa. A imprensa colocou para todo mundo que o Rolling Stones fez o maior show de rock da história. As fotos, e qualquer foto que você pegar, vai dizer que tinham 1,5 milhão de pessoas em Copacabana. Você pega essa foto e compara com a foto que foi tirada pela grande imprensa e divulgada pela grande imprensa ontem. Então, a gente não precisa discutir com eles. A gente não precisa. A gente só precisa mostrar aos outros esse monte de mentira que eles colocam, esse monte de fatos que não batem. A conta deles nunca dá certo. Nunca bate. É uma hipocrisia pura. Olha só, se o maior show da história, o maior show de entretenimento, nós tivemos em Copacabana com 1,5 milhão de pessoas, o que significa o presidente Bolsonaro falar para 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas? Que nunca antes na história desse planeta alguém fez um discurso desse tamanho. Nunca antes uma figura política, no Brasil e no exterior, arrastou multidão como o presidente Bolsonaro arrasta. Se a gente somar o que aconteceu no Brasil inteiro, eu tenho certeza que nós nunca tivemos na história do mundo manifestações a favor de uma pessoa como nós tivemos. Essa é a dimensão do presidente Bolsonaro. O Trump, muito importante para os Estados Unidos, muito grande, mas a verdade é que ele não faz cosquinha no engajamento, no apoio que o presidente Bolsonaro tem. Orgânico, popular, ninguém pagou para as pessoas irem. Pelo contrário, as pessoas pagaram para lá estar. Até quem mora pertinho tirou do seu bolso, comprou uma água mineral, comprou um biscoitinho, e muita gente veio de longe, gastou do seu dinheiro suado ali a passagem, gastou o lanche, gastou a água para mostrar que apoia o presidente Bolsonaro. Isso é de um gigantismo sem precedente. A gente só não tem isso sendo reverberado porque a imprensa, que é quem gosta de fazer esse serviço, de colocar certas figuras como deuses, ela não dá essa dimensão para o povo brasileiro. O presidente Bolsonaro conseguiu um feito que nenhum homem nesse planeta conseguiu. Arrastar as multidões que nós vimos no 7 de setembro. Não teve político na história do mundo que fez isso. A gente está vendo agora o funeral da rainha. Vamos ver quantas pessoas teremos em Londres, vamos ver o tamanho da manifestação, do apoio, mas se nós somarmos as nossas capitais, as cidades médias, as cidades pequenas, que eu tenho certeza que você no chat pode colocar, eu sou da cidade tal e na minha cidade teve manifestação, quantas pessoas nós tivemos nas ruas verdadeiramente para ajudar o presidente Bolsonaro? Como eu falei, o número não importa, basta ver o número de cidades. Simples assim. Eles não conseguem fazer manifestação, eu falei em 10, eles não conseguem fazer manifestação em 5 cidades. 5. E aí vem dizer que nós somos a minoria e que o presidente Bolsonaro perde as eleições para aquele que não consegue botar gente em Nova Iguaçu como ontem. Não tinha ninguém na Baixada Fluminense. Basta ver a foto oficial. Foto oficial, como sempre, foco fechadinho, um grupinho pequeno, pessoas espaçadas, conseguindo se movimentar. Então, o que a gente teve no 7 de setembro desse ano foi o nosso segundo grito de liberdade. Talvez a gente ainda não tenha essa percepção, porque tudo está muito recente. Mas foi o nosso segundo grito de liberdade, eu não tenho a mínima dúvida disso. E quando tentaram fazer isso, né, é bom lembrar, lá no 12 de setembro do ano passado, uma semana depois do 7 de setembro, foi aquela manifestação vergonhosa, que foi convocada com um mês de antecedência, com um trio elétrico caríssimo de mais de 100 mil reais, e, pior, com a junção de 24 partidos. Todos os líderes que se colocavam como oposição ao presidente estavam lá presentes. Levaram pífios
5 mil pessoas, sem contar com policiais, vendedores de churrasquinho, pipoca, moradores de rua, enfim. É a velha política, de fato, enterrada. Antes e aí, Alan, foi bom você lembrar isso, me desculpa, só para completar, claro. Foi bom você lembrar isso pelo seguinte, tudo que o presidente Bolsonaro faz, eles já tentaram fazer igual. Tudo. A gente tem que lembrar sempre isso a eles. Essa manifestação do ano passado é exemplo disso, esse ano eles sequer fizeram, sequer falaram. Quando eles têm chance, eles manipulam fotos. Lembremos do Lula em Salvador, num evento que é tradicional da cidade. Ele se meteu no meio para dizer que aquele monte de gente estava com ele e mesmo assim manipularam as fotos. Eles tentam manipular o número de seguidores e engajamento nas redes sociais. Eu vou até me adiantar aqui e colocar uma notícia. O governador de São Paulo acabou de ser suspenso do Instagram por comprar seguidores. Suspenso, punido, enfim, ele foi punido no Instagram por comprar seguidores. O presidente Bolsonaro tem isso tudo de forma orgânica, no real e no virtual. Quando não é nas redes dele, ele vai na rede dos outros e lota, arrebenta, faz o maior público da história do YouTube para transmissão ao vivo de uma pessoa. Então, ele perde a eleição? Quem ganha é quem não faz nada? Quem ganha é quem não bota público nos lugares? Quando um time está muito bem, e segundo eles, o Lula está quase ganhando no primeiro turno, quando um time está muito bem, a torcida vai ver o jogo. A torcida fica feliz da vida. Lota o estádio. Não, tá para ser campeão, mas não deu ninguém no Maracanã, não deu ninguém no Morumbi, não deu ninguém no Mineirão, porque o povo não quer sair, não quer se expor, é silencioso. Uma banana, né? É verdade. E antes de passar para a Liliane, eu quero só lembrá-los aqui, meus amigos, que por fazer esse jornalismo sério que nós fazemos, e com muito carinho e amor para vocês que nos assistem, a gente aqui não tem a política de pedir nenhum tipo de doação, não pedimos superchat, não pedimos nada. O que a gente pede sempre a vocês é que faça a nossa voz chegar a todos os lugares desse país, para que as pessoas conheçam a verdade, essa verdade que a gente traz aqui diariamente. E por isso, por fazer esse trabalho sério, é que nós somos perseguidos, censurados, vocês já sabem disso, todos os dias eu faço questão de falar, e o Todo Poder Emanando do Povo disponibilizou o contato de WhatsApp para a nossa audiência, para o povo brasileiro. Caso façam alguma covardia conosco, nós tenhamos como nos comunicar com vocês. Ninguém vai colocar você em grupo de WhatsApp, ninguém vai ficar te enchendo o saco, é apenas uma maneira de nós nos precavermos caso aconteça alguma coisa. Então, vai ficar aqui na tela, enquanto nossos colegas comentaristas vão falando, para que dê tempo de você cadastrar esse número na agenda do seu telefone. Tem que salvar esse número na sua agenda, porque quando nós nos comunicamos é pela lista de transmissão. E se você não tiver esse número salvo na sua agenda, a lista de transmissão não entrega a mensagem. Está aqui na tela, DDD 21, número 99851-2357. Liliane, você queria falar? Eu vou te passar a palavra e daqui a pouco a gente vai para a próxima notícia. Onde está? Ok? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que nós estávamos falando aí do elogio do Trump, né? Que o Trump faz referência ao Bolsonaro como se fosse ele próprio, uma grande diferença. E que é isso que nunca fez tanto sentido hoje para quem crê ver. João 8,32. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque, ao contrário do Trump, e aqui não vai nenhuma crítica à fé dele, nada, cada um faz as suas escolhas, o Bolsonaro clama. O povo que esteve nas ruas, por norte a sul desse país, nós vimos em vários momentos o povo orando, pedindo a Deus, também pela figura do Bolsonaro, que trouxe o João 8,32. Porque nada está ficando encoberto. Veja que esse povo todo está sendo envergonhado. E para sair um pouquinho lá dos Estados Unidos, vamos lá para a Europa, deixa eu dar uma notícia para vocês. Amanhã, dia 10/9, em Madrid vai acontecer uma motociata. Tá bom para vocês? É o mundo reconhecendo a figura do nosso presidente, um presidente que não se contradiz. Olha, todos os defeitos ele pode ter, inclusive na sua comunicação, ele tem, né? Do jeito arrobo, do jeito, às vezes até meio violento na fala, como muitos traduzem, né? Mas é porque ele está com o coração cheio de indignação pelo que ele está vivendo na própria pele e pelo o que ele vê do povo padecer por essa
orquestração do sistema. Então, perdoe o presidente. Para você que em algum momento criticou, falou o presidente não devia ter falado desse jeito, o presidente, meu amor, eu louvo pela vida dele, porque esse homem ainda não infartou, por muito menos a gente já teria sucumbido. Este homem enfrenta, não é 1, 2, não é aqui um comentáriozinho que venha em relação a nós, a uma fala nossa, não. Ele enfrenta processos, ele enfrentou uma facada, ele enfrenta todo dia um sistema que quer ver o presidente morto. Essa é a verdade. Eles não querem, de toda forma, eles tentam ali, né, enquadrar o Bolsonaro, mas não conseguiram, porque o João 8:32 é de verdade a revelação que nós precisamos de um homem que crê em Deus e que segue os seus mandamentos. É disso que se trata. Um beijo aqui ao pessoal da Espanha que está nos acompanhando também pelos canais. Mandar um abraço para vocês. Mandem fotos aqui pelo WhatsApp meu, que eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui o WhatsApp, Sim. Porque amanhã, na hora do programa aqui, quem mandar, eu vou enviar para você, para a gente distribuir essas fotos. Amanhã vai ser um show, sabe aonde? Na Europa, em Madrid, de pessoas que reconhecem Bolsonaro como um grande líder. E aí, Canuto, por falar em canalice, por falar em gente desonesta, também tem os burros, né? Vou falar assim, aqueles que se disponibilizam a botar a cara na tela para falar bobagem. A gente não sabe, às vezes, se é mau caratismo ou se, de fato, é burrice. Bom, eu vou deixar isso para você, que é o analista, para julgar, porque a jornalista da CNN errou, né? Vamos chamar assim, o lema da bandeira nacional ao atacar o presidente Jair Bolsonaro e deixou seus colegas de bancada constrangidos. Ora, veja, quando a pessoa é cheia de ódio no coração, quer atacar alguém, sempre, né, fica ali ela sempre vai deixar escorregar alguma coisa, porque o ódio não faz bem para ninguém. E aí, vamos ver o que essa suposta jornalista, que está cheia de ódio falando contra o presidente, vamos ver qual foi a gafe que ela cometeu. Ontem, o presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização, falando de aspectos sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa. Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Já já a gente volta a conversar com ela. Vamos seguir aqui falando. Ai, meu Deus do céu. Olha, deve ser bom ter colegas assim, né? Olha, eu vou dizer, se eu tivesse aqui como se uma gafe dessa, você vê que os caras ficam ali assim, ó, quietinho, né? Olharam, deu aquele silêncio, e os caras, meu Deus, ela falou isso? Não acredito. Canuto, mau caratismo, burrice, ódio no coração, essas coisas todas transmitidas pela TV fazem a pessoa passar a vergonha, né? Abre o seu microfone, Canuto. Acho que eles desistiram de pintar a bandeira de vermelho, viu que não vão conseguir, agora querem mudar pelo menos o que está escrito. Tenta mudar aí para independência ou morte, impotência ou morte. É assim, eu acho que é os dois, Alain, é canalice e erro, né? Os dois, canalice e ignorância, as duas coisas. Tipo assim, antigamente, em outras situações, eles contam as mentiras, só que não são tão evidentes, as mentiras passam. As pesquisas antigamente passavam, antes da internet, eles soltavam os números que queriam, ficava por isso mesmo. E várias outras fake news que eles produziam ficavam por isso mesmo. Agora, sim, essa aí juntou a canalice com a burrice, porque até para mentir uma coisa tão evidente como essa, é claro que ela vai ser desmascarada. Eu acho que ela falou assim, achando que ia passar, ficar por isso mesmo. A bandeira está escrita, ela vai fazer uma licença poética. Eles arrumam uns argumentos assim. Eu sempre soube que não estava escrito, mas era uma licença poética. É nada, não, é canalice. Licença poética você faz na arte, não no jornalismo.
Isso é jornalismo. Não podia falar que na bandeira está escrita independência ou morte. Ela falou isso aí porque esse pessoal está acostumado a falar as coisas de forma desconectada da realidade. E essa da bandeira, aí, gente, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar, isso aí não é nem opinião. Você pode falar das opiniões toscas, né? Eles estão atacando as manifestações, a outra lá, da CNN, dizendo um dia triste para o Brasil. Foi um dia triste para ela. O Brasil estava feliz da vida no 7 de setembro. E o Brasil hoje, o pessoal está tão feliz, o orgulho de ser brasileiro está tão alto, e quem resgatou isso foi o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro resgatou o patriotismo no Brasil, que tinha sido esquecido, porque durante os anos de esquerda, eles não cultuavam o amor à pátria, mas cultuavam os compromissos deles com o Foro de São Paulo, com a Internacional Socialista, não com a pátria. E quem resgatou isso foi o presidente Bolsonaro. E como você falou anteriormente, aí, comparando com o presidente Trump, o presidente Bolsonaro hoje, ele não é o Trump dos trópicos. O Trump é que é o Bolsonaro do hemisfério norte. O Trump é amigo, ele tem lá a postura dele, as pessoas lá nos Estados Unidos viram os problemas que aconteceram na eleição de lá, que teve muita falha no sistema eleitoral americano, também era um sistema muito obsoleto, e aí aconteceu o que aconteceu em 2020, e hoje lá você tem um sentimento na sociedade americana contra o Biden, assim como tem no Chile lá contra o Boric, a Constituição dele não passou a Constituição no Chile, ele acha que vai chegar e atropelando tudo. Em poucos meses, o pessoal no Chile já arrependeu de ter votado no Boric, se é que votaram mesmo, né? Se é que não teve fraude, não dá para saber. Nos Estados Unidos, tem um sentimento americano lá muito anti-Biden, anti-esquerda, anti tudo isso, e para ter uma noção de até que ponto chega o sentimento lá nos Estados Unidos, anti-Biden, pelo patriotismo americano, que tem candidato a senador americano, porque agora, lá nesse ano, nos Estados Unidos, tem eleição legislativa, eleição para presidente deles é em 2024. Mas tem as eleições locais. Tem candidato nos Estados Unidos usando camisa do Bolsonaro. Gustavo, bota aí a foto do cara aí, que a gente já pega logo, e eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês falar sobre essa foto. Olha que ponto chegou, gente. Não é mais... A que ponto chegou, hein? Não é mais só que nos Estados Unidos o pessoal, claro, usa a camiseta do Trump, usa o boné, Make America Great Again, né? Faça os Estados Unidos grande de novo. O pessoal apoia o Trump. Isso é normal no mundo inteiro. A eleição americana acaba pautando no mundo inteiro. Agora, a eleição brasileira ser pauta do debate na eleição americana, olha lá o candidato a senador nos Estados Unidos, Brasil e USA, Brasil e Estados Unidos usando a camiseta do Bolsonaro. Não está usando as cores americanas, está usando o verde e amarelo. Lá nos Estados Unidos. E vem esse povo da esquerda dizer que pode usar o verde e amarelo. Lá nos Estados Unidos eles estão usando. Vai lá, vai proibir o senador americano de fazer campanha com a camisa do Bolsonaro. Vai lá. Meus amigos, como a gente sempre fala aqui, é o maior líder do globo, sem sombra de dúvidas. Bom, vou dar 1 minuto para o Gustavo e para a Liliane comentarem sobre esse fenômeno que se alastra no mundo inteiro, um candidato ao Senado com a camisa do presidente nos Estados Unidos. Quando que nós poderíamos pensar numa imagem como essa? Isso é um orgulho para o Brasil, né, Gustavo? Foi o que eu acabei de falar em relação à dimensão do presidente Bolsonaro, que nós ainda não temos uma dimensão exata, porque a mídia que deveria mostrar isso para a população, informar isso para a população, ela faz justamente o contrário, ela tenta reduzir o tamanho do presidente Bolsonaro, quando é uma coisa assim absurda, gigantesca, monstruosa, nunca vista na história desse país, nem na história do planeta. Essa é a grande verdade. O presidente é tão importante, tão grande, que ele fez com que o povo brasileiro tivesse orgulho de comemorar o 7 de setembro, porque nós precisamos ser verdadeiros. Antes do presidente Bolsonaro, o 7 de setembro era uma data de independência, que a gente nem comemorava, a gente via desfile militar, era algo distante de nós. E ele fez com que todos nós tomássemos amor, carinho pelo Brasil, dessemos importância à data e mais, fizesse com que cada um de nós fizéssemos o seguinte exercício: buscar a nossa história. O Brasil se reencontra com os brasileiros a partir do presidente Bolsonaro. Algo que estava solto no ar, que a gente nem sequer sabia que tinha perdido, e através do presidente Bolsonaro, a gente tem uma noção exata de quanto estava longe de nós aquilo que nós sempre tivemos dentro de nós. É importante lembrar isso. A partir de agora, eu tenho certeza que o 7 de setembro será comemorado sempre. Os Estados Unidos era a referência na comemoração do Dia da Pátria. Nós falávamos aqui assim, não, vocês precisam ver nos Estados Unidos a importância que eles dão ao Dia da Pátria, ao Dia da Independência norte-americana.
era algo distante da gente, algo que a gente não sabia como comemorar. Como nós expressávamos esse amor ao país? Através do futebol, da Copa do Mundo. Era a única forma que nós tínhamos, permitida pelo sistema, de expressarmos o amor que nós tínhamos ao nosso país, à nossa história, a tudo aquilo que a gente sempre gostou. Eu já falei sobre isso, vou falar mais uma vez. Vejam como o povo, as camadas mais simples e mais populares, adorava o seu Brasil, adorava o Brasil imperial, adorava o Brasil que fez a independência, adorava o Brasil que estava destinado a crescer. E se não fosse o golpe da República, a gente estaria hoje numa situação muito melhor. As manifestações mais simples e mais populares da população brasileira no início do século passado, que foram os movimentos de cultura, escola de samba, por exemplo, colocavam o nome nas suas comunidades de império. Império da Tijuca, que é a primeira escola a ter o nome de império, ela tem 100 anos. Império. Porque o pobre, a pessoa mais simples, as camadas mais humildes, desejavam o quê? Fazer parte e desejavam prestar homenagens à monarquia, ao Brasil verdadeiro, ao Brasil que se projetava para o mundo. O sonho ainda de toda e qualquer pessoa no Brasil, pessoa mais simples, é ser rei e rainha, nem que seja no carnaval. E o que é ser rei e rainha? É ser alguém nobre, ser alguém de valores. Não é pelo dinheiro, ser alguém que tem algo a passar para os outros, ser alguém que tem algo que tem a contribuir para a sociedade, ser alguém que possa ser visto e tido como uma figura importante e nobre, no sentido mais amplo da palavra, ou mais verdadeiro da palavra. O presidente Bolsonaro fez isso com o povo brasileiro. A partir de agora, nós comemoraremos sempre o 7 de setembro, tendo noção do que representa o 7 de setembro e tendo noção do que é a história do Brasil, o que o Brasil era, o que nós deixamos de ser nessa lacuna de 130 anos por conta da esquerda. Porque a República foi implementada pelos positivistas. Os positivistas nada mais são do que pré-esquerdistas. É isso. Infelizmente é isso. Olha, o mundo inteiro se dobra ao presidente Bolsonaro. E aí eu tenho que citar o Olavo de Carvalho de novo. O Brasil está destinado a salvar o Ocidente. O Brasil está destinado a salvar valores, a levar para o mundo tudo aquilo que se perdeu no último século. Liliane Ventura, posso falar? Eu ia falar 1 minuto, não vou poder mais falar, porque o Gustavo falou 10, agora eu estou aqui na berlinda. Vou rapidinho. Mas foi muito bom. Mas foi muito bom esse esclarecimento que ele trouxe, né? Essa cultura importantíssima, e essa questão do império, né, que é traduzido, inclusive, nas escolas de samba. Olha, me trouxe aqui uma reflexão interessantíssima, porque exatamente as escolas de samba, para quem gosta, sabe que reflete a maioria, né, do povo, das camadas mais simples. E é verdade, como as pessoas tinham orgulho no passado disso, e a esquerda roubou isso das pessoas, transformando o que era cultura transmitida até, inclusive, pelas escolas de samba, importando uma cultura fajuta, que não é nossa, que distorce os nossos valores, ou seja, eles corromperam todos os setores, não só a educação, a cultura, mas tudo. Tentaram acabar com a moral, tentaram acabar com a nossa história, mas o presidente Bolsonaro foi levantado para resgatar a nossa história, os nossos princípios, os nossos valores estabelecidos por Deus na sua palavra. Então, fica aqui os nossos agradecimentos aos comentários do Gustavo e, sobretudo, ao presidente Bolsonaro, que, para resgatar tudo isso, está enfrentando um inferno e sabe que até a sua própria vida está em risco por isso, Liliane. Olha, você sabe, Alan, que eu preciso dizer, olhando nos olhos de cada um de vocês aí que estão olhando agora para a sua câmera do celular. Se eu chegar em Brasília como deputada federal, eu vou resgatar o ensino da moral e cívica na educação. Eu quero, isso é um projeto meu de vida. Porque perceba que todos esses que passaram por esse momento em que foi extirpado das disciplinas, né? O SPB, não sei qual que vocês alcançaram, ou moral e cívica, o que nós tínhamos ali? Ali a gente tinha valores
que eram repassados para os nossos jovens, valores cívicos, valores de civilidade, valores espirituais. Nós tínhamos ensinamento em qualquer escola, né? Nós tínhamos ensinamento religioso, nós tínhamos a prática do amor ao próximo, porque a religião, gente, não é você ficar catequizando os outros, não. É você aprender, introjetar na criança da importância de preservar tudo que Deus criou, inclusive a criatura, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vê no outro, você trata o outro, amar o outro como a você mesmo, é exatamente isso, dar um tratamento digno de sociedade, de compartilhamento na sociedade. Então, percebam, nós precisamos fazer uma correção de rota no nosso ensino, porque essa jornalista que fez esse erro ou tentou fazer uma gracinha com o que estava escrito na bandeira, ela, pela idade dela, eu fiquei olhando, fiquei analisando, eu falei, gente, é fruto aí de Paulo Freire. E hoje, as pessoas que estão transmitindo a informação, as pessoas que estão na coordenação do jornalismo no Brasil, são pessoas oriundas, né, desse ensinamento ou dessa falta de cultura e de percepção de vivência em sociedade. Então, eu preciso dizer isso aqui porque essa é a minha bandeira e eu quero que seja a sua também. Eu quero que vocês entendam que nós demos certo. Olha o que fala o Gustavo, olha o que fala o Alan, o Alex Canuto, né? Nós temos, para além do que a gente deseja, da vontade de fazer e acontecer, nós temos embasamento em todas as áreas das nossas vidas. E o que é isso? Na fé, né? Na família, claro, e sem dúvida nenhuma, na nossa pátria, porque nós entendemos que quando fica bom para mim, fica bom para minha família, fica bom para você, nós não queremos o caos, não, essa questão do cabresto que sempre foi colocado o povo brasileiro, não, e é por isso que a gente comemora. E eu preciso reafirmar aqui que estamos junto com o Bolsonaro, por São Paulo com o Tarcísio, né? E dizer que por Senado aqui também, o Marcos Pontes, pessoas que chegaram lá, que têm por base, pessoas, são filhos de milionários. Não, eu não tenho ninguém na política, eu não sei se o Canuto tem, se o Alan tem. Vocês têm alguém na política familiar? Vocês têm alguém que vamos trazer o nome do familiar? Vamos fazer. Não temos ninguém. Nós não temos ninguém, nós estamos aqui dizendo para você que a gente vai corroborar com aquilo e resgatar os verdadeiros valores de uma sociedade. Tá bom? Porque os jovens que você conversa hoje, que você tem por perto, que não tem essa estrutura familiar, eles estão perdidos e nós temos que olhar para eles com carinho, com amor e arrumar essa bagunça que deixou a esquerda, o Brasil, no ensino, sobretudo, no ensino fundamental, na mais tenra idade. Olha, é necessário que você coloque agora o seu coração para o Brasil, abra mão de todas as expectativas que você tenha pessoal, né? E diga, eu quero servir a minha nação. E dessa forma, chamar a atenção de quem está ao seu lado para conquistar um voto, conversar e compartilhar essa live aqui, porque nós precisamos, a direita, tomar posse daquilo que é direito, o direito do cidadão de ir e vir, de todas as liberdades, na liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de ir e vir, liberdade de ser o que quiser, respeitando a nossa Constituição. Obrigada, viu, Meus amigos, 1h22 minutos de jornal. Sobre a jornalista, só uma coisinha. A vontade de lacrar dela foi pior do que ela ter ou não conhecimento, se foi um ato falho, se ela trocou as palavras. O que demonstra mesmo é a vontade de lacrar, a vontade de criticar, a vontade de falar mal por falar. E quem fala demais da Bom Dia Cavalo, trocou ato falho, é ignorante, não importa. Mostrou o caráter dela como apresentadora de televisão. Não, e trocou o dia 7 de setembro por 15 de novembro. Foi uma pataquada só. Exatamente. Sabia nem o que estava sendo comemorado. Tudo por lacrar. Queria lacrar e falar mal do presidente. Quem tem ódio no coração acaba fazendo essas coisas, né? Então, vou aproveitar aqui que a Liliane já falou aqui sobre a importância, né, das pessoas alinhadas com as agendas do povo brasileiro, essas agendas que nos representam, a agenda conservadora, a agenda de gente honesta, decente, que quer ver esse país crescer e que, obviamente, é chover no molhado falar que quem tem essas agendas está aliado ao presidente Bolsonaro. Aqui todos nós já temos o histórico, as pessoas nos conhecem, não existe nenhum surfador de onda, somos pessoas que temos digamos assim, uma carreira longa, né, para que as pessoas possam
averiguar, investigar e fazer a sua decisão. Por isso, vou dizer que o meu amigo Alex Canuto é candidato a deputado estadual por São Paulo, o número dele é 90922, eu conheço, sei do caráter dele, por isso a gente indica o nome dele. A Liliane Ventura, mesma coisa, candidata a deputada federal por São Paulo, número 2269, e aqui pelo Rio de Janeiro, eu sou candidato a deputado estadual, meu número é 22377. A todos que nos assistiram até agora, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, às 10h30 da manhã, nós estaremos de volta. Uma excelente sexta-feira a todos e aproveitem a sua família. Está chegando o final de semana, às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com o celular na mão, com um monte de coisa. Aproveitem o final de semana com a sua família, é importantíssimo. É isso que é ainda a nossa sustentação, a sustentação do nosso país é, de fato, a família brasileira. Fiquem com Deus. Até a próxima.